Diga um amém. Vamos aplaudir ele bem forte. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. A graça de Deus seja convosco. Amém? Sente-se, por favor, sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos aqui num domingo especial. Para nós, estamos aqui na igreja. Hoje é dia 27, né? Último domingo do mês de abril. E nós estamos vivendo uma preparação muito forte. Amém, pessoal? Se preparando hoje, porque a Bíblia diz: se nós nos santificarmos hoje, amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Amém? Quem está pronto aí para receber as maravilhas? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá para Provérbios, vamos iniciar a nossa mensagem de hoje. Provérbios 16, nós vamos entrar na mensagem. Nós temos como tema da mensagem de hoje: buscar a vontade de Deus, ou busque a vontade de Deus. Se tem uma das coisas que nós precisamos colocar como meta para as nossas vidas, é orar em cima desse assunto. Eu quero buscar para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Nós vamos ver que essa foi uma oração que o próprio Senhor Jesus fez. E aí eu fico fazendo uma análise. Se o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, né, que se fez carne e habitou entre nós, Ele fez essa oração para que a vontade de Deus seja feita na vida dele, quem dirá nós, né? Meros mortais que estamos aqui temporariamente e depois vamos subir. Glória a Deus, gente. Então nós temos que nos preparar muito para que a vontade de Deus durante esse tempo de vida, ela seja cumprida na terra. Amém, gente? Provérbios 16, eu quero ler com você o versículo de número 18. Versículo de número 18. Olha só que interessante. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Aí ele fala a soberba, né? Mas isso aí pode ser colocado também como prepotência ou coisa parecida. Uma pessoa que busca a vontade de Deus, ela tem que, de uma certa forma, ser totalmente o oposto desse tipo de gente que a Bíblia está mencionando aí como soberba. E quem é a soberba? É aquela que ela acha que ela sabe de tudo, que ela não precisa de direção. Ela já tem uma definição daquilo que ela quer para ela. Ela não quer uma definição da palavra de Deus para dirigir os passos dela. Ela acha que o que ela entende como correto é correto e pronto. Ainda que ela olhe pela ótica da Bíblia e a Bíblia diga que aquilo é errado. Mas ela já tem o seu pensamento, ela já tem a sua ideia. Ela tem uma soberba dentro do coração dela que vai levar ela para a destruição. Chega o conselho da palavra para ela, o que ela faz? Ela rejeita, porque ela acha que ela já está fazendo certo. Ela já acha que ela está no caminho correto. E pela Bíblia Sagrada não está. A Bíblia deixa muito claro que a pessoa que é soberba, né, a soberba dela vai preceder as suas ruínas. E a sua altivez de espírito vai preceder a sua queda. Eu queria deixar aqui com você Evangelho de Mateus capítulo 6. Vamos lá? Evangelho de Mateus capítulo 6. Falei que Jesus fez uma oração que foi conhecida como a oração universal, né? E que ficou registrada para a gente aqui na Bíblia Sagrada para que fosse um modelo. Não é para ser repetida. Glória a Deus, gente. Pai Nosso, ele não é para ser repetido. Ele é um modelo de oração. Ali é uma base para que nós possamos olhar para a oração que ele fez e semelhantemente fazer a nossa. Não é igual. Glória a Deus. Olha só. Mateus capítulo 6, eu vou ler com você o versículo 9. Mateus 6, 9. Olha só que interessante. Diz assim a palavra: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e o que mais? E seja feita a tua vontade, tanto na terra como... Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que é soberba, ela tem condição de falar isso para Deus em oração?
Provavelmente não. Porque ela já tem algo definido do que ela quer para a vida dela. Determinadas coisas que são erradas, que a Bíblia vai condenar, ela não vai querer abandonar aquilo de forma fácil. Ela não vai pedir para Deus fazer a vontade dele na vida dela. Ela sabe que determinadas práticas que ela está vivendo não é a vontade de Deus. Já falei aqui algumas vezes, mas não custa a gente comentar novamente, né? Graças a Deus a gente já teve até a oportunidade de fazer casamentos aqui, de pessoas. Mas tem gente que mora junto, já há anos, congrega na igreja e nunca casou. Está morando junto e a Bíblia fala que isso é fornicação. E já há tempos a pessoa está na mesma situação. Por que ela não abre a boca para orar? Deus, faça a tua vontade na minha vida. Porque ela sabe que ela está no caminho errado. Não adianta ela pedir para Deus fazer a vontade dele na vida dela se ela não quiser. Porque ele vai mostrar o que está errado e vai dizer para consertar. E a pessoa quer consertar? A maioria das vezes não quer. Por isso que ele diz, a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito o quê? A queda. É só questão de tempo para você ver as coisas irem de mal a pior na vida da pessoa, porque ela rejeita a vontade de Deus. Ela rejeita aquilo que Deus traz como ensinamento para a vida dela. Aí eu queria deixar aqui com você, e eu quero estudar um pouquinho Jeremias. Vamos lá? Nós vamos demandar um tempinho aqui, tá? Jeremias capítulo 17. No culto da manhã, o pastor Jamil falou do capítulo 17, os 4 versículos primeiro. Eu quero ler com você até o 9. Olha só, Jeremias capítulo 17. Eu vou ler com você até o 9, só que nós vamos ler de forma particular, cada versículo separadamente. Glória a Deus. Jeremias, se você abrir o meio da Bíblia, é Salmos, aí em seguida vem Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 17, o versículo é o primeiro. Olha só, Jeremias 17, versículo 1. Está na tela para você acompanhar também conosco. Vamos ler então a palavra? Diz assim, ó: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e no ângulo dos seus altares. Como eu falei com você, nós vamos ler aqui versículo por versículo, mas tudo está dentro de um contexto. Esse povo que Deus está se referindo aqui era o povo de Deus. Judá era o povo de Deus, né? Existia o Judá e existia o povo de Israel. Naquela ocasião, Deus está se referindo ao povo de Judá e está mostrando para eles que a conduta deles, a maneira pela qual eles estavam vivendo, que era uma maneira pecaminosa, estava os privando de viver a vontade de Deus. Eles iriam passar por algumas situações, ou estavam passando por elas, porque infelizmente eles não quiseram a vontade de Deus, começaram a fazer a coisa do seu jeito. E você sabe, desde quando o mundo é mundo, existem leis. E as leis, elas servem para quê? Para deixar as coisas em ordem. Se não houvesse leis, se não houvesse mandamentos, as pessoas iam fazer as coisas do seu jeito. Mesmo tendo lei, as pessoas não se submetem. É ou não é verdade? Não estou falando de leis da palavra especificamente, mas a lei que rege a vida. Nós estamos aqui, nós temos uma Constituição no nosso país. Existem leis que foram determinadas. Existem leis para tudo quanto é coisa nessa vida. Existem leis relacionadas a costumes. Existem leis relacionadas ao trânsito. Existem leis relacionadas ao Código Civil, Penal e etc. Existem leis para tudo. Infelizmente, as pessoas elas ultrapassam as leis, elas fazem do seu jeito e acham que estão fazendo a vontade de Deus. Isso me faz lembrar muito Saul. Eu só vou comentar, não vou ler a história de Saul. Mas o Saul se torna rei de Israel em um determinado tempo da sua vida. Ele foi escolhido por Deus a dedo, porque o povo queria um rei, todos os povos, todas as nações tinham um representante, um homem que liderava-os, e eles tinham Deus como seu líder, mas quiseram a figura de um homem. Deus colocou justamente o Saul, que era descendente de Benjamim,
E lá antes da morte do pai do Benjamim, o Jacó, ele falou, Benjamim, ele é um urso predador. Quer dizer, da descendência dele virão pessoas fortes. E Deus escolhe justamente dele um homem forte, Saul. Só que o tempo vai passando, o Saul com a sua soberba, que precede a ruína, com a sua altivez, que leva ele à queda, foi se soberbecendo. Foi deixando de lado as leis de Deus, as leis da palavra, e foi fazendo o quê? O que ele achava correto. Vinha o homem de Deus e falava, olha, Deus mandou destruir todos os inimigos, do maior ao menor, até as criancinhas de peito. O que ele fez? Poupou o rei Agag. Em determinado dia, o homem de Deus, o Samuel, estava lá, o Samuel disse, eu irei vir para fazer o sacrifício. Isso era a função sacerdotal. O Saul estava lá e ele disse, olha, como o povo está me apertando e o homem de Deus ainda não veio, ele vai lá e oferece sacrifício. Aí quando ele termina de oferecer o sacrifício ali, lá vem o profeta Samuel. Aí ele fala, não, eu fui forçado a fazer isso. Deus começou a olhar e dizer, esse cara não faz a minha vontade. Eu vou levantar alguém que faça. E a Bíblia levanta um cidadão chamado Davi, que você conhece bastante. Amém, gente? Um homem que viveu segundo o coração, quer dizer, fazia a vontade de Deus. Executava aquilo que Deus mandou executar. Aquilo que Deus não dizia, ele não fazia. Ele só teve um grave erro na vida dele. Que foi um tempo que era para ir para a guerra, ele não foi. Né? No dia que ele desobedeceu à vontade de Deus, que era ir para a guerra, que ele ficou em casa, ele olhou uma mulher banhando, se interessou por ela e mandou trazer para ele, cometeu um grave erro. Você vê que como a pessoa que anda na vontade de Deus, no dia que ela der uma brecha, o diabo faz o quê? O diabo aproveita a oportunidade. Nós não estamos lidando com um ser amador. O nosso adversário, o diabo, ele é muito experiente, ele sabe o que ele está fazendo. Tem muita gente que não sabe por onde está andando, o que ele está fazendo da vida dele. Mas o diabo, nosso adversário, sabe. Ele sabe muito bem o que ele quer quando ele faz isso conosco. Ó. Fica cirandando. Ele sabe muito bem qual é o objetivo e aonde vai dar isso. E ele não tem pressa, não. Por isso que ele vai deixando as pessoas ali ser dominadas pelas situações e não tem pressa com isso. Para ele que é um ser espiritual também, ele não tem pressa nenhuma. Ele fica só cercando, andando ao derredor. Na primeira oportunidade, ele entra. E aí o povo de Judá não vigiou, estava fazendo o que era errado. E a Bíblia deixa registrado isso aqui. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. A pessoa que trabalha em construção, trabalha em obra, né? Ele sabe que um ponteiro de ferro é tipo uma taiadeira, né? É aquilo que vai martelando lá, vai esmiuçando a parede, vai quebrando lá o concreto. Ele fala, e com ponta de diamante. Diamante é algo o quê, pessoal? Resistente, né? Diamante não se quebra facilmente. É uma peça de diamante. Alguém tem um anel de diamante aí? Acho que não, né? Mas se tiver, apresenta aí. Eu tenho um anel de diamante aqui. Se você colocar ele aqui e bater no chão, ele não vai quebrar facilmente. Ele está dizendo, aquilo era algo que estava muito fixado neles. Isso foi pregado neles como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. É algo que está fixo nele, aquele pecado. Estava no coração do povo, aquele erro. Aí ele fala, gravado na tábua de onde? Do coração. Por que a Bíblia se refere ao coração? O coração é o centro. O coração é o centro da vida de um ser humano. É lá, a Bíblia fala em Provérbios 4:23, que de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque é de lá que procedem as saídas da vida. É do nosso coração que tem as saídas da vida. É de lá que vem os bons e os maus. O que é o coração para nós? Que bombeia sangue pro corpo? Não, isso aqui, ó. Isso aqui é o coração. Quando ele fala que o pecado deles estava lá na tábua do coração, quer dizer, estava impregnado na mente deles. Estava impregnado dentro deles. O centro da vida do homem é isso aqui, ó. O primeiro cérebro, né? O segundo cérebro é esse aqui, né? É o intestino, né? O intestino é o segundo cérebro. O primeiro cérebro é esse aqui. É o centro da vida do homem. É lá que o inimigo vai tentar colocar toda a força para destruir as pessoas. Colocar confusão no entendimento, mostrar para ela que o errado é certo, e assim sucessivamente. Aí voltemos lá ao versículo 1, onde ele fala na parte final, né?
diz, e nos ângulos dos seus altares. Aqui temos o altar da casa de Deus, né? Esses ângulos aqui remetem à posição do altar. É algo que fica bem visível, né? O altar está na superfície mais alta. Os ângulos do altar, se você colocar qualquer coisinha no canto do altar, ela vai ficar bem visível. Ela fica ali numa bifurcação. O que ele está querendo dizer com isso? O pecado deles era algo que estava muito visível para todo mundo. Como tem gente, pessoal, que faz aquilo que é errado, ele acha que não vai ser visto, né? A Bíblia diz que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Eu posso ser o principal dos atores, né, para mostrar um personagem. Mas uma hora ou outra a capa cai. Cai ou não cai? Cai. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde vai cair a capa. Aí vem a sequência, versículo 2. O que ele disse? E os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos. O que ele está falando com isso? Ele está dizendo, os seus filhos se lembram, né, de como vocês eram e de como vocês estão agora. Quer dizer, eles se lembram de como vocês eram e como vocês estão agora, por causa da corrupção. Vocês foram perdendo a essência. Aquilo era uma representação, Deus mostrando para eles, que com a maneira pela qual eles viveram, sem viver a vontade de Deus, eles estavam levando os filhos a viver a mesma coisa. É um reflexo. E sempre foi assim, gente. Os filhos, eles são os reflexos de quem? Dos pais, né? Os filhos, eles são o reflexo do pai, não é só na imagem, né? Não é só na aparência, né? Mas principalmente nas características, no caráter, naquilo que está impregnado na vida da pessoa. 3, ele continua. Ó minha montanha do campo, a tua riqueza e de todos os teus tesouros darei por quê? Por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Ali Deus já estava começando a mostrar para eles que eles teriam percas. E você sabe que ninguém perde nada por um acaso, gente. Eu sempre guardei no meu coração a palavra que diz que a maldição sem causa ela não virá. Para qualquer coisa acontecer, tem que ter um motivo por detrás disso. Não existe obra do acaso, como muita gente fala. Ah, o mundo foi gerado do Big Bang. Não, o mundo foi gerado por Deus. Glória a Deus. Ele que é o Criador de todas as coisas. Existe alguém, né, por detrás dessa criação tão perfeita. Existe. E da mesma sorte, existe alguém por detrás de toda e qualquer situação que está acontecendo. Isso aí ninguém muda. Pode ser que as pessoas não acreditem nisso, ou não concordem com isso. As pessoas podem concordar ou deixar de concordar. Mas por detrás de qualquer situação, né, que a pessoa esteja perdendo, ou situações que ela esteja sendo subtraída, houve sim alguma causa. Houve sim alguma coisa que foi plantada para aquilo estar acontecendo. Árvores não nascem do acaso, tem que ter uma semente plantada. Está começando a nascer uns ramos ali, pois pode ter certeza que alguma coisa esteve ali para aquilo começar a crescer. Não cresce do acaso. E Deus estava falando para eles, ó montanhas do campo, e a tua riqueza, Judá, e todos os teus tesouros darei por presa. Quer dizer, vocês vão ficar sem os seus tesouros. Aquilo que eu tenho como vontade para a vida de vocês está sendo desperdiçado. Vocês seguiram outra coisa que não era a minha vontade. Então, vocês vão perder o seu tesouro. Aí ele fala mais, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Naquela época, as pessoas tinham um costume. Qual que era o costume, pastor? De preparar altares para Deus, altares físicos, né? Lugares onde eles estavam ali para cultuar a Deus. Infelizmente, os lugares que eles haviam colocados para cultuar a Deus, estavam cultuando outras coisas que não era Deus. E Deus falou, aquilo que era para ser para mim, vocês estão usando para outros deuses. Vocês vão perder isso também. A gente observa, pessoal. Tem muita gente que tem dons. Tem gente que foi chamada para um ministério para pregar. Tem gente que foi chamada por Deus, né, para ser um levita da casa de Deus. Outras pessoas têm um bom entendimento da palavra e poderia ser
uma pessoa que estaria ali escrevendo, redigindo, né, coisa cristã, livro cristão, conteúdo cristão. Infelizmente essas pessoas elas não aproveitam aquilo que Deus deu para ela como dom e ela desperdiça isso, servindo só ao mundo. Habilidades que Deus colocou na vida da pessoa, que eram para ser coisas para oferecer no altar de Deus, ela tem oferecido a quem? Lá fora só. Infelizmente, gente. Já comentou isso aqui, nada contra as pessoas, mas a maioria dessas pessoas aí de fora que você vê fazendo sucesso, diz que crescendo no mundo da música, essas coisas todas, muitos deles começaram nos altares das igrejas. Sim ou não? Muitos casos. Eles começaram no altar das igrejas lá onde seus pais os levaram, servindo a Deus, orando, meditando, né, ministrando louvores ali a Deus diante do povo. E o tempo foi passando, eles foram se desviando. E depois de um tempo eles estavam fazendo o quê? Abrindo a boca para falar, né, coisas melodias que o mundo por aí ensina, que não condiz com a palavra, que não condiz com a Bíblia Sagrada. Sou juiz de ninguém, pessoal. Mas tem um pessoal aí que cantava na igreja, uma época atrás aqui veio para participar de movimentos nossos aqui, e que hoje está cantando o mundo. Há 3 anos, 4 anos atrás, veio aqui, cantou louvor, não sei o que e tal. E hoje está cantando lá no mundo lá. Cantando lá Chitãozinho Chororó. E você olha e diz, meu Deus, só tem uma vontade tão perfeita para a vida das pessoas, e elas fazem o quê? Desperdiçam isso. O altar que era para ser para Deus, está sendo o altar de quem? De outra coisa que não é Deus. Eu entendi perfeitamente, lá nos 16 anos de idade, que Deus tinha algo para mim. Eu disse, se tiver que abdicar, eu vou abdicar. Abdiquei, eu lutei, estou aqui hoje, na obediência. Glória a Deus, pessoal. Nós estamos assim, servindo. Com certeza, o nosso objetivo é o quê? É servir a Deus, não importa em como estaremos fazendo, o que estaremos fazendo. Mas o nosso objetivo é servi-lo. Foi para isso que Ele nos chamou. Para fazer a sua vontade. Como é que ela vai acontecer? Eu estou aqui na obediência. Estou debaixo de autoridade. Então eu estou na vontade de Deus. Não estou fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo o que foi determinado por Deus, debaixo da autoridade de homens. É isso que muita gente não entende. Tem gente que não sabe engolir essas coisas. Você só vai chegar a algum lugar debaixo de autoridade. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Amém, pessoal? Tem pessoas que elas pensam, Deus vai me abençoar porque eu sou capaz, porque eu isso, porque eu aquilo. Temos que largar de ser bobo. Nós vamos chegar a alguns lugares debaixo da bênção. Ou então a Bíblia é mentira. Porque o próprio Abraão, que foi um dos patriarcas, ele teve que ser abençoado por um homem chamado, foi o Matusalém? Melquisedeque. Melquisedeque foi lá e abençoou Abraão. O Abraão era o patriarca. O Isaac e o Jacó também foram abençoados, né, por outras pessoas. O Moisés ele foi liderar o povo, mas ele foi escolhido por Deus. Deus falou diretamente com ele. E debaixo da autoridade dele tinha um homem chamado Josué. Josué alcançou aquela bênção como? Antes de Moisés morrer, o Josué foi abençoado por Moisés. Moisés já sabia que ele queria liderar o povo. Já tinha abençoado ele. Aí o Moisés morreu, e o Josué estava lá servindo, e Deus falou, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora é contigo. E ele estava querendo se esquivar, né? E Deus dizendo, agora é contigo. A parte dele passou. A minha vontade é essa, que você siga à frente agora. Não ele que decidiu por conta própria fazer. Ele estava debaixo de uma ordem, de uma direção, fazendo a vontade daquele que havia o constituído. E as pessoas são difíceis de obedecer hoje, pessoal, para fazer o que é a vontade de Deus. As pessoas só querem fazer o que é a sua vontade. E tem gente ficando para trás. E pode ser que o tempo vai passando e não vai acontecendo nada, só que lá na frente a conta chega, gente. Lá na frente a conta chega. Que as pessoas vão fazendo do jeito delas, e aí acontece o que aconteceu com esse povo aqui. Isso aqui não aconteceu de uma hora para outra.
povo de Judá não vai sofrer de uma hora para outra. Aquilo geral que vinha acontecendo há tempos. Veja a sequência, versículo 4. O que Deus vai dizer mais? Ó? Assim, por ti mesmo, farás o quê? Te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Como eu falei, os altares que era para ser para Deus, estava sendo para outros. Os altares que era para ser para Deus, estava sendo para outros. E aí Deus falou, assim, você está te privando. Você mesmo se priva da herança. Aí o pastor bateu um pouco nesse assunto. E isso aqui é uma verdade, irmãos. Não tem para onde a gente correr. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz que ele vai colher. E o que ele deixar de plantar, ele vai deixar de colher também. É uma lógica, né? Por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Deus tinha uma vontade para eles. Deus tinha um propósito para eles. Mas aquele propósito não podia se cumprir, porque eles mesmos se excluíram. Eles mesmos se excluíram daquilo. Eles foram deixando de lado a palavra, foram deixando de lado as leis, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, foi fazendo do seu jeito, a sua vontade. E agora Deus estava falando, vocês não podem desfrutar da herança. Vocês se privaram dela. Vocês nunca abriram o coração para fazer o que tinha que ser feito. Fizeram sempre o contrário. Agora, vocês estão privados, e ainda disse mais, e far-te-ei servir os teus inimigos. Não bastasse eles não conquistarem, ou não alcançar aquilo que Deus tinha preparado para eles, não bastasse isso, eles ainda iam ser servo dos seus inimigos. Imagina isso aí. Você servir a alguém que você tem por inimigo. Isso aqui deve ser uma humilhação terrível. Humilhação terrível. Aí ainda fala, na terra que você não conhece. Quer dizer, em um lugar que você não esperava estar lá. Tem gente que está passando por algumas crises financeiras, por algumas lutas assim assado. E às vezes até culpa alguém, né? Se fulano de tal não tivesse entrado na minha vida não estava nessa situação. Não tem nada a ver com fulano de tal. Amém, gente? Não tem nada a ver com fulano de tal. As escolhas que fizemos foram nós. É ou não é verdade? Estou me incluindo aqui também. As escolhas quem faz somos nós. Então não há por que endereçar outra pessoa. Porque isso é uma entidade que trabalha desde a criação. Quando Deus gera lá Adão e Eva, os dois estão lá no paraíso, a serpente vem e engana a Eva, aí a Eva come do fruto, dá para o marido fala o quê? Quando Deus apresenta para ele. Ele era o cabeça. O que ele disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, ele tinha que ser macho. Eu acredito que muita coisa poderia ter mudado se ele tivesse reconhecido o erro dele. Não tivesse jogado para a mulher. Eu acredito assim, né? Que muita coisa poderia ter sido diferente. Porque depois daquilo houve uma sentença. Que o homem comeria do suor do seu rosto e a mulher teria o quê? Dores de parto. Se ele tivesse assumido naquele dia a responsabilidade dele, verdade, o Senhor tem uma vontade para mim, mas eu fiz diferente. Ah, foi a mulher, mas eu que sou o responsável. Se eu não quisesse, eu não tinha consumido. Ainda teria dado uma bronca nela. Mas não. Infelizmente, pessoal. Aí ele fala, porque o fogo que se acende na minha ira arderá para sempre. A Bíblia chega a dizer que dura coisa é o homem cair na mão de Deus. Na mão de um Deus irado, né? Dura coisa é para o homem cair na mão do Deus irado. Quando ele fala chão aqui, quando ele fala fogo, a minha ira arderá para sempre, ele está falando do juízo que haverá para sempre para aquele povo. Um juízo que começou e não vai mais acabar. Tudo por conta de uma vontade de Deus que ele tinha, mas que eles jogaram aquilo fora. No versículo 5, um versículo que muita gente conhece, ele vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que faz o quê? Que confia no homem e faz da carne o seu braço, aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Ele falou, vocês confiaram nos homens.
E maldito é o homem que faz o quê? Que confia no homem. As pessoas hoje vivem assim, pessoal. Elas acreditam nas propostas que alguém faz para ela. Ela acredita nas ideias que alguém tem. Ela compra a briga que outras pessoas, colocou ali. Mas ela não acredita naquilo que a palavra de Deus diz. Infelizmente. Você vai lá no hospital, onde tem uma pessoa doente, onde o médico já despachou, e às vezes o médico diz, só Deus na sua causa. Se apega a Ele, que só Ele pode te salvar desse problema. E aí chega uma pessoa de Deus lá fazer uma oração, vamos te ajudar, você vai sair dessa situação, creia em Deus, vamos unir a fé aqui, para Deus não há impossível. E aquela pessoa não acredita. Não acredita. Ela não recebe. A ruína está só destruindo a vida dela. A queda dela para a cova está chegando. E ela não recebe. Ah, mas é porque a pessoa não foi ensinada. Não foi ensinada ou ela não quis? Eu acredito que o nosso país está muito evangelizado, sim ou não? Bem ou mal, mas está evangelizado. Todo canto aí, todo interior, você vai lá no interior, em qualquer povoado aí do nosso estado, tem algum cantinho lá onde tem uma igrejinha, onde alguém falou de Jesus com a internet hoje, todo mundo tem acesso na palma da mão. Nos lugares mais remotos. Tem. Por mais que não tenha tanto entendimento, mas o entendimento que Jesus salva já é muita coisa, é ou não é? Já é muita coisa. Se ela começar a entender isso, ainda na sua simplicidade, Deus começa a trabalhar lá dentro do coração. Que Ele é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele é que tem poder de fazer essas coisas. Mas Ele deixa muito claro aqui. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz a carne o seu braço e aparta o seu coração. Deus tinha uma vontade perfeita para aquele povo. E eles vão deixando isso de lado, confiando nos demais, confiando nos outros povos, confiando naquilo que disseram para eles. Na última sexta-feira, tive a oportunidade de pregar aqui e falei sobre o Josafá. Josafá faz uma aliança com Acabe. Naquela aliança com Acabe, ele fez uma aliança com o homem, não era com Deus. E se ele fosse orar a Deus, pedir direção a Deus, Deus ia dizer para ele não fazer aliança com Acabe. Deus ia dizer para ele, não faça aliança com Acabe. Mas porque ele quis, ele fez aliança. E Josafá só não morreu pela misericórdia de Deus. Porque foi preparada uma cilada para ele. E quando ele está lá naquela cilada, vestido de rei, que vem todos os homens contra ele, ele ora a Deus e pede misericórdia. Aí Deus olha para ele e tem misericórdia e desvia os homens de perto dele. Você vê como é grave esse negócio de a pessoa deixar a vontade de Deus de lado para fazer a sua. Deixar de lado a vontade de Deus para fazer o que acha que é correto. Infelizmente, pessoal, tem consequência. No 6 ele vai falar. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A tamargueira ela é uma árvore resistente lá no deserto. Ela dá sombra para quem está no deserto. E ela resiste mesmo em terra seca, né? Mesmo em terra seca, ela é uma árvore resistente. Mas ela é solitária. Ela vive lá sozinha. Ela vive no deserto sem nada. Por isso que ele falou, será como a tamargueira. Você viverá no deserto sem nada. Isso quer dizer muita coisa. Tem muita gente vivendo desertos na vida. E o deserto parece que não acaba. 10, 20, 30 anos passaram e o deserto continua. Aquilo que era maldição há algum tempo continua da mesma forma hoje. Não mudou nada. Os anos passaram, mas as coisas continuam na mesma forma. Eu acredito que se nós decidirmos fazer a vontade de Deus, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muda ou não muda? Muda. Nós viemos do mundo perdido, viemos lá de fora, onde a nossa vida era só destruição e pecado. Decidimos mudar, as coisas começaram a mudar, né? Gradativamente, sim ou não? Nada muda de uma hora para outra. Mas com 1 ano, muita coisa mudou. Mudou ou não mudou? Com 2 anos, melhorou mais ainda. E com 3, não, agora eu já estou um homem firme na fé. Uma mulher ligada com o Espírito Santo, não tem mais nada que me separa do amor de Deus.
E para essa árvore aqui, a tamargueira, anos passam e ela é visitada poucas vezes por alguém no deserto. Porque deserto não é lugar de habitação. Por isso que ele fala, será como a tamargueira, quer dizer, solitária no deserto, em uma terra salgada e inabitável, onde ninguém fica. As pessoas estão ali só de passagem. Não tem pessoas que possam nos ajudar. Elas passam, mas elas só subtraem alguma coisa da gente e não nos acrescenta nada. É assim que a tamargueira vive no deserto. As pessoas passam, né, ficam ali debaixo dela ali para se aliviar um pouquinho do sol, subtraem um pouquinho da força dela, né? E vai embora. Não traz benefício nenhum para ela. Tem muita gente que passa pela nossa vida e poderíamos extrair alguma coisa, sim ou não? Por isso que eu falo para as pessoas, na igreja, a gente tem que aproveitar cada tempo. Hoje você tem a direção do pastor Jamil, né? A gente que está aqui, os pastores auxiliares, nós estamos aqui sempre, de vez em quando, trazendo uma mensagem. Eu acredito que cada um desses tempos, ainda na nossa simplicidade, você deve aproveitar. Você deve aproveitar porque tem alguma coisa que está sendo acrescentada a você. Se você perde isso, daqui a um tempo, vem outro tipo de informação, vem outro tipo de conteúdo, totalmente diferente. Mas vai servir para outro tempo da sua vida. Para o seu tempo agora é essa. Amém? Para outro tempo da vida, vai ser outro. Aproveita cada momento. A gente pode extrair alguma coisa. Eu fico lembrando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Como é que ela vivia? Já há 12 anos aquela mulher o tempo todo com aquele fluxo. Fica imaginando, as mulheres ficam estressadas uma semana, né? Quando estão nos seus períodos. Fica estressada. Aquele negócio, meu Deus. Eu fico imaginando uma mulher que há 12 anos estava na mesma situação sempre. Todos os dias, todas as horas. Ela não devia estar bem. Mas ela ouve que Jesus está passando por ali, ela vai lá. Jesus não atendeu ela, não teve contato com ela. Mas ela foi lá e colocou no coração. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, sararei. Pois ela foi entre a multidão ali, mesmo sem poder entrar, porque tinha que ficar fora da cidade. Era reconhecido como lepra aquilo. Não podia estar em sociedade. Eles tinham aquela ideia, pode apegar-se a doença dela a alguém. Então ela vai lá, né, de uma forma camuflada, para que ninguém percebesse. Toca na orla da veste de Jesus e a Bíblia diz que ela extraiu virtude. Ela soube extrair alguma coisa. E é isso que muita gente não aproveita. Não sabe extrair. Coisas que ela poderia extrair para melhorar a vida dela. Né? Ela ficaria lá como uma tamargueira no deserto. Solitária, sem resultado. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem? Aí o negócio vai começar a melhorar um pouquinho. Porque ele fala lá da tamargueira, né? Que é uma representação de alguém que não vive a vontade de Deus, por isso vive assim, solitário, no deserto, sem nada para desfrutar, onde a vontade de Deus foi deixada de lado. E ele começa a dizer, bendito o varão, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar? Olha que interessante isso aqui. A pessoa que faz a vontade de Deus, ela é totalmente o oposto da que não faz. A que faz a vontade de Deus é como uma árvore plantada junto às águas. As raízes dela se estendem pelo ribeiro. Né? Ela é frutífera, ela é fértil, né? Aí ele diz, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Verde. Já viu aquelas árvores que o calor, né, a estiagem está alta, aquela quintura que tem muita parte aí que está pegando fogo, né? Mas aquela árvore está com as folhinhas verdinhas, bonitinhas. Nós seremos comparados a esse tipo de árvore. Que mesmo nos períodos de estiagem, nos períodos de sequidão, né? Ele fala na parte final, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. O tempo todo está dando fruto. Já viu aquela árvore que todo ano, independente de como está a estação, ela dá fruto? Tem um tempo certo, ela vai dar fruto. Independente se aquele período vai ser muito chuvoso ou pouco chuvoso. Ela dá fruto do mesmo jeito.
nós seremos esse tipo de árvore. Amém, gente? Por quê? Porque está buscando a vontade de Deus. Eu queria fazer algumas coisas, mas deixa eu fazer uma oração aqui para pedir a Deus qual é a vontade dele. Pouca gente faz isso, pessoal. As pessoas já têm suas ideias próprias. Tem gente que vem pedir orientação ao pastor. Pastor, eu queria uma orientação assim, assim, assado. Ela vem pedir uma orientação, mas ela já vem com a ideia do que ela quer. Do que ela, independente do que ele vai falar, ela só vem para dizer, para cumprir tabela. Hã? Ah, o que o senhor acha? Ele vai dizer, olha, assim, assim, assado, desse jeito. Aí a pessoa, tá bom então, obrigado. Ela não gostou daquela resposta, né? Aí ela vai lá e faz diferente, as coisas não dão certo. E depois ela vem se chorar. Eu preciso de oração. De oração ou de conserto? Né? Acho que não é uma oração simplesmente. A oração tem que ser feita antes, não depois. E eu já falo aqui há algum tempo. A nossa oração não é para arremediar. Nós temos que trabalhar de forma preventiva. Trabalhar de forma preventiva. Se nós orarmos antes, nós não vamos ter problema depois. Tem gente que espera para ter o problema para depois orar. Aí é que mora um grande perigo. Para a gente finalizar, o versículo 9 ele diz. O que ele diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que mais? E perverso. Quem o conhecerá? Nós temos que dominar isso, né? Que nós chamamos de coração. Isso aqui, ó. Vai ter hora que você vai estar desejoso para fazer algo. Peça uma direção para Deus. Faça uma oração. Porque senão o seu coração vai dirigir a fazer aquilo que não é para fazer. Você vai fugir da vontade de Deus e pode dar um problema sério. Para a gente terminar, vamos lá, livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 6. Nós só vamos ler rapidinho. Vamos lá? Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 6. Olha só que interessante. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Se você pegar lá no princípio, tem Gênesis, aí vem Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É o Pentateuco, né? Aí vem Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1 também. Diga glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Amém. Ruth, capítulo 1, versículo 1 também. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2. Então um detalhe aqui que eu quero comentar com você. Belém de Judá, quem foi que nasceu em Belém de Judá mesmo, gente? Acho que eu não ouvi direito, não. Quem que nasceu em Belém de Judá? Jesus, muito tempo depois, né? E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de um era Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe... Essa história você já conhece bastante. Mas deixa eu explicar algo interessante aqui. Belém de Judá foi o lugar onde Jesus nasceu, lá, né? Mais ou menos, aproximadamente 2000 e um pouco depois, 2000 e poucos anos depois desse acontecimento aqui. Naquela ocasião, essa família, que era uma família que pertencia a Deus, eles viviam na vontade de Deus. Vivendo em Belém de Judá, eles estavam vivendo aonde Deus os projetou. Estavam seguindo a sua caminhada. Aí eles começam a vir um problema sobre a terra, a fome, né? Vem um período de seca. E quem é que não está sujeito a passar por um momento difícil na vida, né? Às vezes nós passamos por um momento difícil não é porque nós criamos. Às vezes é algo comum a todos. É o que, né, a sociedade está vivendo como um todo. Então era o que estava vivendo ali, não era só eles aquele problema. Aquele era um problema do lugar. Todo mundo estava passando pela mesma situação. Aí eles decidiram, eles poderiam ter ficado lá.
Mas eles decidiram, nós vamos sair daqui e nós vamos para outro lugar. Eles decidiram ir para um lugar chamado Moabe. Você sabe muito bem quem são os Moabitas, né? Os Moabitas são irmãos dos Amonitas lá. E esse povo era o povo inimigo de Deus. Esse povo foi gerado a partir do relacionamento que Ló teve com as suas 2 filhas. Né? Determinado dia, Deus coloca o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Eles saem da cidade. A ordem de Deus era para não olhar para trás. A mulher dele olha para trás, fica para trás, né? Ela vê a destruição da cidade, o fogo descendo. Ela vira uma estátua de sal. Aí o cidadão segue a trajetória com as filhas. Um determinado dia, ele em uma das cavernas lá com as filhas, veio a mais velha, embebedou o pai, teve uma relação com ele. Aí depois a mais nova e também teve uma relação. E as 2 engravidaram. Nasceram esses 2 povos, Moabe e Amon. Então os moabitas, eles eram inimigos do povo de Deus. Tem uma palavra que diz que se a raiz é santa, os frutos também são. Agora, se não é, os frutos também não serão. Então aquele povo não era flor que se cheire. Não era lugar para eles habitar. Independente da situação que eles estavam passando. Decidiram ir para lá. Você vê um detalhe. Eles não oram a Deus. Não buscaram. É vontade do Senhor que saiamos daqui para ir até lá? Eles não oraram. Você vê como é que é o problema? A pessoa não orar pedindo a vontade de Deus. Acontece isso. Aí chega lá. Primeira coisa que acontece, logo no princípio, morre o pai de família. Aquele homem morreu, né? O Elimeleque. Aí passaram-se 10 anos, morre Malom e Quilion, os 2 filhos. Já casados, né? Ficaram só as noras. Ficaram Orfa e ficaram Ruth, junto com a Noemi. 3 mulheres. E você sabe que naquela época, as mulheres não trabalhavam. A responsabilidade de qualquer coisa era do homem. Tanto é que existiam leis para os órfãos e para as viúvas. Existia uma lei para os órfãos e para as viúvas. Elas não tinham dignidade. Vamos usar esse termo, né? Elas perderam toda a dignidade. Porque o que deixava uma mulher digna era ser casada e ter filho. Era o que deixava uma mulher digna. Hoje as mulheres que querem ser dignas é solteira, né? Eu sou digna. Não. Tem que casar também. Diga glória a Deus. É uma benção. É plano de Deus isso aí. Mas está lá naquela situação. Morre. Aí vem a questão. Ela ouve uma informação. O versículo 6 fala. Chega aos ouvidos dela que lá na terra onde ela era moradora, onde ela tinha residência, Deus visita novamente com pão. Agora a cidade voltou a prosperar novamente. Não tem mais seca. Aí ela deve ter botado a mão na consciência e pensado, quanta coisa perdemos. Lembra o que Deus falou lá para o povo de Judá? Vocês vão viver de que forma? Porque não obedeceram à vontade de Deus. Vocês vão perder o que têm, né? Seria subtraído deles, o que eles tinham. E eles ainda seriam escravos do povo inimigo. Elas estavam vivendo lá da dependência dos moabitas. Até que ela decide voltar, né? Só que quando ela volta como? Feliz, alegre. Passamos esse tempo difícil, mas estamos aqui, resistimos. Voltamos mais forte. Não. Ela volta com a mão na frente e outra atrás. Se fosse um dito popular hoje, chutando a cachorrinha, né? Coitado. Só com as noras. E quando chegou lá, ainda teve uma que pediu para voltar. A órfã, né? Só ficou a Ruth com ela. Só ficou a Ruth. E a órfã voltou. Aqui eu não fico, não. Vou voltar para o meu povo de Moabe. Você vê como é que são as coisas? Ele ia ficar no deserto, na tamargueira lá, né? Uma tamargueira. Sem nada. Por isso que a gente tem que orar hoje e pedir a Deus. Eu quero direção, Senhor. Não deixe cair na tentação, não. Eu quero buscar a Tua vontade. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Que ela se cumpra na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus por isso, então? Glória a Deus. Fica de pé que eu quero fazer uma oração com você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por ela que nós vamos pedir agora. Glória a Deus. Eu quero isso para mim. Eu vou falar para vocês sem medo de errar. Eu sempre comento aqui com os pastores, né? Eu sei que existe um tempo determinado para tudo. Eu estou na caminhada como ministro
o Evangelho já há 13, vai fazer 13 anos que eu cheguei aqui, né? Pela primeira vez. Quem me viu aqui chegar, era só orelha e cabeça, né? Que é mais nada. Era magrinho, hoje eu tô bonito, tô fortinho, né? A mulher pode chegar aqui, apertar, que tem uma carnezinha para ela, não tem só osso, né? Mas me lembro naquela época. A gente chega assim, eu não vou aqui, vou construir minha história servindo a Deus. Só que aí você pensa, né? Ah, vai ser assim, vai ser daquele jeito. Só que o tempo vai passando e não acontece as coisas do nosso jeito. E de lá para cá, eu já estou aí, vou fazer 13 anos, né? O tempo todo aqui servindo. Por várias vezes, tem uma igreja ali que um dos pastores precisou cuidar da família dele. Não tem nenhum pastor lá. Vai lá, irmão, para cuidar lá uns dias lá, até eu decidir. Sempre foi assim minha vida. Vai lá, você cuida lá uns dias e volta. Nunca foi assim, enviado para uma missão. Mas enquanto eu estou aqui durante esse tempo, eu estou na vontade de Deus aprendendo. Eu estou extraindo ao máximo. Hoje eu tenho a oportunidade de estar do lado da liderança o tempo todo ali sentado e ouvindo. Eu fico caladinho na minha, só aprendendo. Na hora que manda falar, eu falo. Na hora que não manda, eu fico calado. Estou aprendendo. Tem muita coisa que está sendo construída. E é isso que eu peço para Deus. Nunca me deixe sair da vontade. Se o Senhor quiser que eu fique aqui mais de 10 anos, eu fico. Sem problema nenhum. Sem demagogia. Não é porque eu estou na sua frente falando isso aqui, não. Fala isso aqui diante de Deus em oração. Sem medo de errar. Deixa que a vontade de Deus se cumpra. Amém? Se é mais 10 anos, é mais 10 anos e acabou. Não sei o quê. E se depois vier alguém que não vai com a sua cara, porque tem esse negócio, né? Tem uns que falam que um não vai com a cara do outro. Eu, graças a Deus, fui com a cara de todo mundo que esteve na minha frente hoje. Até hoje. Todos os líderes que eu trabalhei, eles foram com a minha cara, eu fui com a deles. Também eles disseram, vai lá limpar o banheiro. Eu, sim, senhor. Talvez eles ficariam zangados se eu não fosse, né? Mas como disse para ir, eu disse que eu vou, tá bom, acabou. Resolvi o problema. Está num lugar aí. Teve uma época que eu estive numa igreja, tinha uns 300 membros. A Coab naquela época, né? E aí de lá, eu saí de lá, ele, você vai lá para um trabalho que está começando lá na Vila Luizão. A gente tinha uns 8 membros, ele está quase fechando. Eu olhei, eu digo, meu Deus, no domingo passado eu estava numa igreja lá pregando, povo, batizando gente, 300 pessoas, agora eu vou para um lugar que tem 8 pessoas. Eu amei. Teve gente que chegou para mim, esse pastor foi mal contigo, será que esse pastor não está em pecado? Não. Ficaram tentando colocar a coisa na minha cabeça. Eu disse, não, deixa que eu estou na vontade de Deus. Estou na vontade. Não vou mexer nesse negócio, isso não cabe a mim. Se disserem que é injustiça, para mim tanto faz como tanto fez. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Não é assim que ele disse? Lucas 18, 7. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e amém. Ele vai fazer. Amém. Ele vai cumprir. E deixa ele cumprir os propósitos dele. Como é que vai ser? Teve uma época que estava aqui. Irmão, a igreja está assim, assim, assado, tem que parar. Vocês que são mais novos vão ter que trabalhar. Sim, senhor. Minha vida toda foi servindo, né? Cheguei na igreja com 16 anos, terminando o ensino médio, eu não tinha como ter um curso preparatório para chegar agora no mercado de trabalho pronto. Né? Cheguei na igreja com 17 anos. 16 eu cheguei, com 17 estava pregando já, direto na igreja. Não tive vida fora, depois do ensino médio, né? Não tive vida fora. Aí o homem de Deus chegou, irmão, trabalhar assim, assim, assado, não sei o quê. Fui fazer cursinho, fui estudar e fui trabalhar e não deixei de fazer a obra. Todo dia de noite eu estava na igreja lá, me deram um trabalho para trabalhar, eu fui trabalhar na igreja. De noite eu fazia os cultos. Quando eu tinha uma folgazinha, eu estava visitando os membros da igreja, visitando as vozinhas. Foi um tempo de luta. Fiquei lá 5 anos naquele lugar. Depois o pastor Jamil estando por aqui, irmão, por onde é que você está? Eu estou em tal lugar aqui, pastor. Estou aqui a serviço da empresa. Tem como você passar na igreja aqui rapidinho? Tem. Passei aqui com o carro da empresa, parei aí, conversamos e tal, não sei o quê. No outro mês tu fala com o teu chefe que tu pede as contas lá, você vai ficar direto. Eu olhei assim, amém. Seja feita a vontade do Senhor. E deixa Ele fazer. Diga graças a Deus. Estou comentando isso aqui porque esse aqui é um caso meu, né? E eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que lutar para viver aquilo que a gente prega. E eu tento. Lutar para viver aquilo que eu estou pregando. Né? Senão seria mais um artista que chegava e falava e não era nada disso. Por isso que a gente tem que orar. Vamos orar para a vontade de Deus ser feita na nossa vida, na nossa casa, na vida daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Amém? Então eu poderia falar de vários assuntos.
O Abraão orou, pediu direção. Quero mandar as mulheres para casar com meu filho, Isaac. Isso foi sucedido, sim ou não? Foi. Mas se ele não pedisse a vontade de Deus, provavelmente aquela promessa de Deus, que a descendência dele seria grande na terra, poderia ter se acabado. Bom foi que ele foi inteligente, buscou a vontade de Deus. E a gente faz a mesma coisa agora. Amém? Vamos orar, fecha os olhos. Pai,